Olá pessoas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Juliana Caligares aqui na internet. Se você está chegando agora e não me conhece, deixe-me apresentar, eu sou atriz, professora e diretora de teatro e nesse vídeo eu gostaria de comentar com você a mais nova produção sobre Drácula que está na plataforma Netflix e a atualização genial, gloriosa que fizeram dessa história no último capítulo. Então vai ter spoiler, eu gostaria de falar abertamente sobre a obra, então se você é muito sensível a spoiler, vai lá, assiste a série que eu mega recomendo e depois volta pra cá. Antes, uma informação importante, essa série também é baseada na obra do escritor inglês Bram Stoker, que escreveu Drácula no final do século XIX. Então tudo que foi feito de Drácula na história do cinema, série, quadrinhos, releituras de livros é baseado nessa obra original do Bram Stoker, Drácula. Beleza? Então agora eu vou comentar o que eu realmente gostaria de comentar. Gente, a série inteira é incrível. Mas eu quero falar do final, pra você que é artista da cena, pra você que é uma pessoa que pensa o mundo semiótico e a questão do imaginário. Rapidamente, ao longo da série, a gente vai vendo que o Drácula, esse da Netflix, dessa que eu tô comentando agora, que ele se gaba de ter mantido o seu intelecto e a sua potência moral, apesar de ter sido transformado num morto-vivo. Ele se gaba disso, ele se gaba da sua nobreza, do seu sangue azul, e que isso, esse supremacismo, essa aristocracia é que mantém intacto o intelecto dele, apesar de toda a degenerescência que é provocada por um estado vampírico. Ao contrário dos pobres camponeses e camponesas que ele matou na sua sanha assassina por sangue, porque eram pessoas menores, inferiores, pobres, então não tinham uma nobreza, não tinham um sangue nobre, então elas perderam, elas definharam e o seu intelecto morreu quando elas viraram mortos-vivos, mortas-vivas. E ele se gaba disso, que é por isso que ele é o grande vampiro. Bom, isso vai sendo destrinchado ao longo da série, que você tem que assistir, mas no final ele enfrenta num apartamento de luxo em Londres a doutora Van Helsing, que é uma descendente de uma freira que ele já tinha enfrentado em episódios anteriores, a freira Agatha Van Helsing, irmã Agatha. Então o Van Helsing vai ser transformado na Van Helsing, o que é bem legal, mas eu não vou comentar essa atualização agora. E enfrenta o Drácula no passado, e essa descendente dela, que é uma tatara sobrinha neta, é uma pesquisadora do mundo das áreas biomédicas, e ela enfrenta o Drácula numa atualização maravilhosa. E é o seguinte, ele não pode beber o sangue dela porque ela tem câncer. Então o sangue dela é um sangue venenoso para ele, porque é um sangue contaminado com morte. E ele só pode beber o sangue com vida, se você quiser, contaminado com vida. Numa batalha final, em que tem uma cena linda, em que aparece ali uma outra personagem que já chega também despedaçada por um erro humano e também pela maldição do Drácula, enfim, depois que essa personagem sai de cena, vai lá assistir, a freira Agatha, a descendente da freira Agatha Van Helsing, essa Van Helsing, ela pula em cima da mesa, arranca a cortina de uma janela maravilhosa, gigantesca do apartamento, e o sol estava nascendo, o sol cai diretamente sobre o Drácula, ele estrebucha no chão, achando que ele vai morrer, ele começa a sentir fogo dentro dele e queimando, e de repente ele para, porque na verdade ele não tá queimando, ele tá bem, ele tá normal, a pele dele tá intacta, ele tá intacto. E aí ele não entende, e ela desvenda o mistério na atualização, que eu de verdade então quero comentar, que é o seguinte. Ela diz, é mentira, é tudo mentira, é fake news, não é verdade nada disso. Você criou mentiras a respeito da sua existência e você foi acreditando nelas ao longo de 400 anos, 300 anos, 400 anos. E de tanto você acreditar nessas mentiras, você acredita que elas são verdades, mas são mentiras. A sua não-vida foi baseada em várias mentiras que foram assumidas como verdade.
Então você não é queimado pelo sol. Isso é um mito. Mito. Você não é estraçalhado por alho. É mito. A visão da cruz, como ela diz, em inglês ela diz, a visão da cruz, the sight of the cross, não destrói você. São mitos, são mentiras. E você passou a acreditar nelas e fez com que as pessoas acreditassem nisso, porque construindo esse mito, você ficaria mais forte. Você acha que você manteria o seu intelecto, ela diz. Agora, a coisa mais importante que eu tenho a dizer a você, ela diz, Drácula, é que a cruz, a visão da cruz, não te causa medo porque é uma visão de Deus ou do divino. Não é só isso. A cruz te causa medo, pavor e pânico, porque a cruz te lembra de todas as pessoas que não têm medo de morrer. E você teme essas pessoas, porque elas vivem de verdade. O sangue delas é o verdadeiro sangue da vida, cheio de potência da vida, porque elas não temem a morte. E o seu sangue é podre e vampírico, porque o seu sangue é repleto de morte. É tão repleto de morte que você tem medo de morrer. E é por isso que a cruz te causa tanto horror, porque ela te lembra que você teme a morte, porque na verdade você nunca viveu. Você sempre esteve morto em vida. Ele tem uma epifania. E depois de tantas centenas de anos vivo como vampiro, ele entende que agora ele não tem mais medo da morte, porque na verdade ele nunca esteve vivo, e resolve abraçar a própria vida que ele nunca teve, bebendo o sangue da morte dela, que na verdade para ele é pleno de vida. Era isso que eu queria dividir. Eu amo esses paradoxos, eu amo essas atualizações, eu amo esses pequenos detalhes estéticos e semióticos que ampliam a obra e releem a obra à luz da cena contemporânea, à luz do século XXI, à luz dos movimentos mais atuais que estão acontecendo, dessas revoluções do pensamento, das atitudes, das ações em relação a tudo que nos mata, que nos obscurece e que destrói o nosso convívio, nossa capacidade de pensar e duvida da nossa cognição. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like aqui, eu quero saber o que você pensa sobre isso, deixa o seu comentário e nos vemos na próxima. Beijo, tchau!